Bem-vindos a Investir é Preciso. Nesse vídeo tu vai entender de uma vez por todas o que é esse Come Cotas e o impacto que ele pode ter nos teus investimentos. Esse vídeo complementa um outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar na descrição, que eu mostrei na prática o que aconteceu com o meu dinheiro comparando uma aplicação no Tesouro Selic e outra num fundo de renda fixa. Se tu quiser saber qual desses dois investimentos rendeu mais, contrariando até os gráficos e tabelas de rentabilidade, vou deixar o link na descrição e também aparecendo agora em algum lugar do vídeo. Mas o foco do vídeo agora é explicar de forma fácil o funcionamento do Come Cotas. Quando tu faz um investimento de renda fixa, geralmente tu só paga imposto de renda sobre esse lucro na hora que tu fizer o resgate. E a alíquota do imposto de renda que é aplicada sobre esse teu lucro depende do prazo do teu investimento. Quanto mais tempo tu ficar investido, menor é a alíquota do imposto de renda. Mas não é bem assim nos fundos de renda fixa, ou nos fundos DI, ou nos referenciados DI. Nesse caso, existe uma antecipação da cobrança do imposto de renda. E isso acontece sempre nos meses de maio e de novembro. Nesses meses é cobrado o imposto de renda sobre o lucro que tu teve nos últimos 6 meses. E qual é a alíquota que é cobrada esse imposto de renda? Depende. Se o teu fundo é de longo prazo, ou seja, a maior parte dos instrumentos da carteira do fundo estão aplicadas em coisas que têm prazo maiores do que um ano, então é classificado como sendo um fundo de longo prazo e a alíquota do imposto de renda é de 15%. Se o fundo for de curto prazo, aí pode ser duas alíquotas, 22,5% para se tu investir menos de 6 meses e 20% se tu ficar investido em mais de 6 meses. Mas na maior parte dos casos, esses fundos de renda fixa acabam tendo um viés de longo prazo, justamente para tu ter uma alíquota de imposto de renda menor. E agora vamos mostrar na prática, uma planilha bem fácil da gente entender qual é o impacto dessa cobrança. Essa planilha que eu baixei gratuitamente no site Clube dos Poupadores. Eu vou deixar o link para esse site aqui na descrição. E se tu gosta de conteúdo escrito, eu sugiro fortemente que tu acompanhe esse site, porque ele tem muito conteúdo de extrema qualidade. E calma, antes que tu diga, meu Deus, que tabela complexa, vamos entender passo a passo. Nós temos aqui a rentabilidade anual. Vamos deixar 10% só para ficar fácil o exemplo. E a própria planilha já calcula quanto que a rentabilidade anual representa em rentabilidade mensal. E aqui é o valor do investimento. Ah, Felipe, 100 mil é muito. É só um valor. O valor aqui tu pode mudar e selecionar o valor que fica de acordo com a tua realidade. Eu vou apenas deixar esse valor de 100 mil aqui para a gente ver a diferença entre o investimento que tem Come Cotas e outro investimento que não teria Come Cotas. Porque se o valor aqui do investimento for muito baixo, essa diferença em valor absoluto vai ser muito baixa. Já se o investimento for, sei lá, R$1 milhão, essa diferença em valor absoluto vai ser bem representativa, como a gente pode ver. Mas só para não ficar 200 simulações aqui, o vídeo ficar mais longo do que ele precisa, vamos deixar esse valor de 100 mil. Nessa coluna a gente pode ver que tem a contagem dos meses. Nessa planilha aqui nós vamos ter 3 anos. Aqui é o saldo do teu investimento. Então começa com 100 mil, aplica essa taxa de juros, ou seja, essa rentabilidade que tu vai conseguir todos os meses. Aí aqui ele diz qual foi o valor de juros nesse mês. Como são juros compostos, os juros vão incidindo sempre sobre o valor que tu investe, mais os juros do período anterior. Então a gente pode ver que cada vez mais a gente está recebendo um valor maior de juros. E aí com isso tu chega o saldo no final daquele mês, que vai ser o mesmo valor que vai iniciar o investimento no mês seguinte. E nessa coluna aqui, ele simplesmente está somando os juros anteriores. Ó, os juros desse mês com desse mês dá esse valor aqui. Porque a cada 6 meses vai ter uma cobrança de imposto de renda, o Come Cotas, sobre esse valor aqui, que é o lucro. Então, a cada 6 meses, ele reinicia essa soma aqui e começa a acumular o lucro dos últimos 6 meses. A alíquota de imposto de renda é 15%. E aí, qual é o imposto pago, esse Come Cotas? É simplesmente, tu pega esse lucro e aplica essa alíquota de 15%. E aqui ele está mostrando qual é o saldo líquido do teu investimento com o Come Cotas descontado e o saldo se o teu investimento não tivesse Come Cotas. A gente pode ver que nos primeiros 5 meses o valor é igual. Só que aí no 6º mês tem uma cobrança de Come Cotas e aí o valor desse investimento que não teria Come Cotas ficaria maior do que esse investimento que tem Come Cotas. Mas tu pode ver aqui, Felipe, é muito pouca diferença. Nos primeiros 6 meses essa diferença não é quase nada. Mas por que tem esse nome de Come Cotas? É que na verdade
Esse valor que ele é retirado dessa cobrança de imposto de renda, ele é retirado da quantidade de cotas que tu tem no fundo de investimento. Na verdade, a gente poderia ainda melhorar essa planilha e botar mais 2 colunas com o valor da cota e a quantidade de cotas que tu tem mês a mês. E aí tu vai vendo, conforme vai rendendo o teu investimento, o valor da tua cota vai aumentando. E aí no final de 6 meses é como se viesse o Pac-Man, se alguém lembra aí desse joguinho aí, e ele vem e come uma parte das tuas cotas. Por isso que tu acaba tendo uma diminuição na quantidade de cotas, e aí daí vem o nome come cotas. Vamos ver no gráfico, fica bem fácil de entender. Vamos entender esse gráfico. O laranja seria um investimento que não tem come cotas. E aí no final, no resgate, vai ter a cobrança do imposto de renda. Por isso que aqui tem uma queda no valor do teu investimento, porque aqui o teu investimento estava com o imposto de renda ainda embutido, e aqui tu pagou o imposto de renda e aí caiu para esse valor aqui. Mas o come cotas, esse dentinho que vai tendo ao longo do tempo, essa quebra na linha, é justamente aquela antecipação no imposto de renda. E nessa simulação aqui, como ela acaba justamente depois de 3 anos, quando tu vai resgatar o teu investimento, não tem nenhuma cobrança de imposto de renda, porque todo o imposto de renda já foi pago anteriormente. Mas não quer dizer que se tem come cotas, tu nunca vai pagar imposto de renda na hora que tu resgatar. Tudo vai depender. Se o imposto total já foi antecipado, tu não vai ter nada para pagar. Mas daqui a pouco, por causa do momento que tu fez o resgate, o imposto de renda pela alíquota da tabela ali, ele ainda não foi totalmente recolhido, então tu vai pagar essa diferença. Aqui está mostrando a diferença em reais. É em torno de R$ 513 para um investimento que não tem o come cotas. Ele vai ter um valor superior em mais ou menos R$ 500 ao final desses 3 anos. E parece que R$ 500 não é uma diferença tão grande. Mas o que será que acontece com prazos maiores? Vamos ver agora, mas antes disso eu queria pedir a tua ajuda. Se está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse conhecimento com mais pessoas, para que mais pessoas vejam que esse tal de come cotas não é um bicho de 7 cabeças e elas saibam qual é o impacto dele nos seus investimentos. Muito obrigado pela ajuda e agora vamos ver o impacto disso num prazo após 10 anos. Geralmente a gente não consegue encontrar um CDB com prazo tão longo. Então nessa simulação aqui, que é a mesma tabela, a gente está partindo do pressuposto que a cada 2 anos vai ter um CDB que vai estar vencendo, aí a pessoa vai pegar esse valor do CDB e vai reinvestir de novo num CDB de 2 anos com a mesma taxa de rentabilidade. E assim sucessivamente. Por isso que dessas vezes vocês veem que a linha laranja também tem esses dentinhos, também tem essas quebras, porque a cada 2 anos está acontecendo um resgate e aí tem o pagamento do imposto de renda. E a gente vê que mesmo tendo imposto de renda a cada 2 anos, isso é ainda melhor do que se tu tivesse uma cobrança de imposto de renda a cada 6 meses, como é o caso do que acontece no Come Cotas. Após 10 anos, a diferença desse investimento que não tem come cotas é R$ 1.859,20. Esse vai ser o valor que tu vai ficar mais rico se tu fizer o mesmo investimento que não tem a cobrança de come cotas em comparação com o investimento que tem a cobrança do come cotas, partindo do pressuposto que os dois estão rendendo a mesma coisa. Mas e se a pessoa conseguisse um investimento que ela só resgatasse no final de 10 anos? Bom, aí a diferença fica maior ainda. A diferença fica na casa dos R$ 10.000, somente pelo fato de tu conseguir postergar a cobrança desse imposto de renda, tu não pagar a cada 6 meses e pagar apenas no resgate. A gente começa a ver que a partir dos 10 anos a diferença começa a ficar mais relevante. E para fins didáticos, eu trouxe aqui essa figura que saiu em alguma matéria de jornal, de revista, não sei exatamente onde saiu, mas que foi feito um cálculo por esse economista aqui, e ele comparou qual o impacto do investimento com e sem come cotas após 30 anos. Aí tu pode dizer, Felipe, mas não tem como pegar um CDB de 30 anos. Sim, não tem, mas lembra que naquela simulação, mesmo tu pegando um CDB menor e reinvestindo, no final de um prazo mais longo, tu acaba tendo esse impacto cada vez maior, favorecendo aquele investimento e não tem cobrança do come cotas. A diferença de rentabilidade aqui é de mais de 30%. E a diferença em valores absolutos é de aproximadamente mais de R$ 300.000. Partindo de um pressuposto, um investimento inicial de R$ 100.000
com uma taxa de retorno anual de 10%. Ah, Felipe, mas então está dizendo que nenhum investimento que tem come-cotas nunca vai render mais do que um outro investimento que não tem come-cotas? Olha, nessas simulações a gente comparou dois investimentos tendo a mesma taxa de retorno. E aí, como come-cotas, tu acaba tendo mais taxas, mais custos, e ele acaba perdendo sempre. Se na vida real tiver um investimento que ele tem a cobrança de come-cotas, mas ele rende muito mais do que esse aqui que não tem a cobrança de come-cotas, pode ser que no final das contas o investimento com come-cotas ainda seja mais vantajoso. Mas eu sugiro que vocês vejam um outro vídeo que eu já publiquei, onde eu comparei o retorno real com dinheiro de verdade do investimento no Tesouro Selic versus um investimento em um fundo de renda fixa, que tem a cobrança de come-cotas, mas esse fundo de renda fixa ele rendia aproximadamente 105% do CDI. Então, em tese, ele rendia mais do que o Tesouro Selic. Mas tu quer saber qual rendeu mais na prática, vai lá ver esse vídeo. Moral da história: sempre que tu conseguir atrasar a cobrança de imposto de renda ou de qualquer outro tipo de taxa, isso vai fazer tu ter mais retorno. E toma cuidado com come-cotas. Lembre-se que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.